Fala galera, aqui é o Guilherme. Você provavelmente já ouviu falar sobre a Antártida, mas eu arrisco dizer que você não sabe quase nada sobre lá, além é claro de que é um dos lugares mais frios do mundo. A Antártida é na verdade um continente que chama muito a atenção devido às suas características. Por lá você encontra o maior deserto do mundo, o local mais frio do planeta e acredite, o único continente que não possui nenhum país em seu território. Devido ao seu ambiente inóspito para humanos, ou seja, um ambiente onde não pode se viver, a Antártida é o continente menos explorado do mundo, o que faz com que ele seja um local que guarda diversos segredos e mistérios. Mas apesar disso, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, cada vez mais os cientistas avançam os seus trabalhos de pesquisa, descobrindo coisas realmente inusitadas. E entre elas estão cachoeiras vermelhas, criaturas estranhas e até mesmo meteoritos escondidos por baixo desse continente gelado. E seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Lugares que eu gostaria de ir, onde hoje eu vou te mostrar os maiores mistérios da Antártida, o continente gelado. Mas antes do vídeo começar, eu te peço por favor para que você se inscreva aqui no nosso canal e ative todas as notificações, combinado? Os desertos de gelo e areia. Quando pensamos em deserto, a primeira imagem que nos vem à cabeça são planícies quentes e muito calor. Mas uma verdade que ninguém sabe é que o maior deserto do mundo, na verdade, é a Antártida. O clima do continente é extremamente seco, com muito vento e pouquíssima chuva, além de 99% do seu território ser totalmente coberto por gelo. Porém, no 1% de território restante estão os chamados vales secos de McMurdo. Essa região possui dunas de areia que podem chegar até 70 metros de altura e 200 metros de largura. E esses vales também são conhecidos como Vales da Morte da Antártida e possuem um clima muito semelhante ao de Marte. Por lá você encontra nada mais nada menos do que o local mais seco de todo o planeta. Existem lagos escondidos por baixo de todo aquele gelo. Quando vemos qualquer imagem da Antártida e toda aquela concentração de gelo, fica até difícil imaginar que possa existir algo por baixo disso. Porém, os cientistas descobriram recentemente que existem diversos lagos subterrâneos espalhados por todo o continente. E por meio de radares, os cientistas conseguiram detectar cerca de 400 lagos subglaciais que ficam localizados por baixo de uma camada de 3 km de gelo. Só para você ter uma ideia, em 1990 foi descoberto o maior lago subterrâneo da Antártida. Esse lago é considerado o terceiro maior lago do mundo, é o Lago Vostok. Quanto mais os cientistas estudavam o local, mais eles se impressionavam com as descobertas dali, o que fez com que a região do lago continuasse sendo explorada pelos cientistas, que passaram a perfurar buracos profundos no gelo, extraindo amostras de água e medindo a sua temperatura. De acordo com esses estudos, esses lagos foram formados após a separação da Antártida de Gondwana, que é o antigo supercontinente. Esses lagos subterrâneos não congelam por causa da pressão criada pelo peso da camada de gelo e conseguem se manter em uma temperatura constante de cerca de 3 graus Celsius negativos. E estima-se também que eles estejam cobertos por mais de 20 milhões de anos. A estranha cachoeira de sangue. Imagine que você está explorando um local completamente coberto de gelo e não importe para que lado você olhe, enxergará tudo bem branquinho, não é mesmo? Agora imagine se deparar com uma forte mancha vermelha entre essa infinita paisagem branca. Curioso, não? Pois é exatamente isso o que acontece por lá, já que uma cascata vermelha corre da geleira Taylor até o Lago Bonney, o que parece mais um jato de sangue saindo pelo gelo. O estranho fenômeno intrigou os cientistas desde a sua descoberta em 1911. Porém, recentemente, os cientistas da Universidade de Alaska descobriram a causa desse misterioso fenômeno chamado de cachoeira de sangue. E acontece que, na verdade, essa água vermelha que sai da cachoeira de sangue vem de um lago de água salgada, que com o tempo acabou sendo coberta por geleiras e perdendo totalmente o contato com a atmosfera. Essa água ficou preservada a 400 metros de profundidade e o seu nível de sal foi se tornando cada vez maior ao longo do tempo, o que impedia com que ela fosse congelada. E além disso, essa água salgada também tem um alto nível de ferro. O que acontece é que quando essa água enriquecida com ferro se infiltra por uma fissura da geleira e entra em contato direto com o ar, o ferro oxida e começa a enferrujar, dando então essa coloração vermelha para a água. Um lugar de vidas incomuns.
A Antártida possui um ambiente muito hostil à vida, sendo um deserto árido e gelado, com ventos fortes, poucas chuvas e as temperaturas mais baixas da Terra. Ainda assim, algumas criaturas selvagens conseguem se adaptar a esse ambiente. Animais como lulas gigantes, micróbios, vermes enormes e brilhantes peixes com sangue e pele transparentes são alguns dos estranhos seres já conhecidos que habitam esse continente gelado. E também não podemos nos esquecer dos animais mais comuns, como pinguins, baleias e diversas espécies de aves que podem ser encontradas por lá. Porém, a maioria desses animais acaba sempre migrando para o norte durante o inverno, que é quando toda a região congela. Existe vida por baixo do gelo? E essa é provavelmente a pergunta que as pessoas mais fazem quando buscam conhecer um pouco mais sobre a Antártida. E a verdade é que em um estudo de 2014, cientistas descobriram um ecossistema ativo de micro-organismo que vive no Lago Williams, que fica coberto sob uma espessura de 1 km de gelo. E esses seres minúsculos conseguiram prosperar mesmo sem nenhum contato com luz solar ou com ar fresco por milhões de anos, utilizando apenas o amônio como fonte de energia. Ao total, já foram descobertas mais de 4.000 espécies de organismos que vivem por esse habitat, o que, de certa maneira, acaba nos mostrando que a vida pode sobreviver em praticamente qualquer lugar do mundo, ou até mesmo qualquer lugar do universo. A Antártida já abrigou florestas e animais antigos. Antes da Idade do Gelo, que acabou transformando o continente da Antártida em um deserto congelado, esse continente era uma região quente e repleta de florestas tropicais. Ao longo dos milhões de anos, essa terra foi passando por grandes transformações até se tornar o que é hoje. Porém, a descoberta de fósseis de madeira, sinais de árvores tropicais e de folhas servem para nos dar uma ideia de como ela já foi um dia. E além dos vestígios de florestas antigas, os cientistas também encontraram uma tonelada de fósseis de pássaros, animais marinhos e dinossauros do período Cretáceo, o que ocorreu entre 145 e 66 milhões de anos atrás. Existem vulcões neste continente gelado. Apesar de atualmente estar totalmente coberto por neve, a Antártida também é o lar de vários vulcões. E embora a maioria dos seus vulcões estejam inativos, o vulcão do Monte Erebus aumentou consideravelmente a sua atividade vulcânica nos últimos 3 anos. Ele é considerado o segundo vulcão mais alto de todo o continente da Antártida, com 3.800 metros de altura. E também vale mencionar que na última expedição de estudos feitos em 2013, cientistas encontraram alguns organismos vivendo no calor deste vulcão. A montanha gigante escondida pelo gelo. Além dos lagos subterrâneos que tanto intrigaram os cientistas, outro segredo que a Antártida guarda é a existência de uma enorme quantidade de montanhas sob as vastas camadas de gelo. Só para você ter uma ideia, por baixo de uma camada de gelo de cerca de 1 km de espessura, existem montanhas que possuem mais de 3.000 metros de altura e mais de 1 km de extensão. Essas montanhas foram descobertas em 1958 por cientistas russos que estavam em expedição pela Antártida. E embora seja impossível ver diretamente essas montanhas por conta da grande camada de gelo, os cientistas usaram radares para prever as suas características físicas. Uma mina de ouro de meteoritos. E apesar dos meteoritos caírem em qualquer parte do planeta, eles são muito mais fáceis de serem encontrados na Antártida. Isso acontece por 2 fatores. Primeiro que, como o continente é todo branco, esses meteoritos escuros acabam se destacando e sendo vistos mais facilmente. E além disso, poucas rochas se formam naturalmente nas camadas de gelo da Antártida, o que faz com que a gente possa chegar à conclusão que todos os fragmentos rochosos no continente possam ser extraterrestres. Desde 1976, já foram coletados mais de 20.000 amostras de meteoritos extraterrestres. Em 2013, uma expedição encontrou um meteorito pesando 18 quilos, sendo ele o maior já encontrado até hoje. Mas e aí, qual dessas curiosidades sobre a Antártida te deixou mais surpreendido? Deixe a sua resposta aí embaixo nos comentários. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Valeu e até a próxima!